Ezequiel, capítulo 47, e o título é Movido pela Voz de Deus. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura, e mediu mais 1000, e já era um ribeiro que já não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, e disse-me: visto isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. Só essa parte. Olha para o teu irmão e diga: Deus quer te levar às águas mais profundas. Você vai entender o título dessa mensagem. Eu quero começar por aqui, porque nós só vamos aprender a ouvir a voz de Deus quando nós começarmos a imergir, começarmos a mergulhar na vontade de Deus. É impossível você ouvir a voz de Deus se você não se aprofundar naquilo que Deus tem para você. Quando Ezequiel diz que ele tem a visão, ele estava na beira do rio. Se você vê a revelação de todo o livro de Ezequiel, ele disse: eu estava sentado na beira do rio da Babilônia. Ele era escravo na Babilônia, mas os pensamentos dele estavam em Deus. Não existe uma pessoa que tenha uma visão, que Deus revele algo, se essa pessoa não tiver parado, pelo menos pensando em Deus, conectado em Deus. Você sabe o que é a diferença de um religioso para uma pessoa que ama a Deus, para quem é crente de verdade? Porque a palavra religioso, quando você não é evangélico, ou você não tem um conhecimento bíblico, você acha que a palavra religioso é um elogio. Mas a palavra religioso não é um elogio. É algo até degradante. Por quê? O religioso é aquele que vive pela fé religiosa. Ele frequenta a igreja, ele anda, ele obedece os cultos, os trâmites, mas ele não tem uma fé livre. Ele não conhece, ele não tem um Deus pessoal. Ele não, a fé dele é presa a trâmites e a sacramentos. Mas a fé dele não é presa. Quem está entendendo? O religioso, ele pode vir na igreja o tempo todo, todos os dias, pensando, está aqui dentro da igreja pensando em pescaria. Meu Deus, poderia estar tão pescando agora, poderia estar lá no barco agora pescando. Um homem cheio de Deus, ele pode estar pescando e passando o dia inteiro pensando em Deus. Ele acabar de pescar, ele pensar em Deus. Meu Deus, como que Deus é maravilhoso, olha só. Ele olhar as montanhas, ele glorificar a Deus. Ele pensar em tudo que ele vê, projetar a mente dele para um pensamento mais perfeito de Deus. Por isso que Deus não quer que nós estejamos só no âmbito religioso, mas que Deus venha ser o Senhor dos nossos pensamentos a todo momento. E quando Ezequiel, como Daniel, sentou ali na Babilônia, na beira do rio, e Deus deu essas revelações para eles, é porque eles estavam com a mente dele conectada em Deus. Deus jamais vai te dar uma visão sem estar pensando no trabalho e de repente Deus te dá uma visão. A maioria das pessoas que tem uma visão, ou que tem uma revelação de Deus, ou Deus te ministra algo no teu coração, você pode não estar falando com a boca, mas o teu espírito está conectado com ele. Você está pensando nele, você está refletindo sobre as coisas espirituais, sobre Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: irmãos, nós devemos orar sem cessar, ele dá um mandamento. Ele não pede, é um mandamento.
E se é um mandamento, tem que ser obedecido. Ele disse, ore sem cessar. Agora, como que uma pessoa vai orar sem cessar? Quem está entendendo? Tem como você parar de trabalhar para ficar orando? Não. Deus vai te dar um mandamento se você não pode cumprir. Deus vai te mandar. Você tem que orar sem cessar. E aí você não consegue cumprir, aí tu vai ficar, meu Deus, eu estou desobedecendo a palavra de Deus? Claro que não. O que Deus está querendo dizer? Orar sem cessar. Quando você tem uma vida de busca de intimidade com Deus, quando você está orando, desliga uma turma. Quem já andou com carro 300, 200 quilômetros aqui, dirigindo? Ou num engarrafamento? Quando você desliga o carro, o que acontece? A ventoinha continua. Não é assim? Assim é o nosso espírito. Quando você tem uma vida de oração, você ora 1 hora por dia. E aí, quando você termina de orar, você invocando o Senhor, buscando o Senhor, o teu espírito fica funcionando sozinho, ligado em Deus. E aí, quando dá 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, dá aquela vontade de orar de novo. Tu, meu Deus, estou com vontade de orar. Aí tu se retira no trabalho, e mais 20 minutinhos tu ora. E aí tu começa a buscar. Quando tu para, o teu espírito fica ligado em Deus. Quando tu chega em casa, dá um abraço na família, daqui a pouco tu senta, lê a Bíblia. Por isso que Daniel orava 3 horas por dia. É como se você estivesse virando a manivela, oração no consciente, parar tudo para buscar Deus. Tu está buscando no teu consciente. É como se você estivesse girando a manivela. Quando você solta a manivela, é quando você sai para trabalhar. E a manivela fica girando devagarinho, mas ela ainda está funcionando. E aí quando tu pega para orar de novo, ela de novo. Apóstolo Paulo disse, orar sem cessar é estar ligado em espírito. Quando você tem uma vida de intimidade com Deus e de oração nesse nível com Deus, é a hora que acaba as contendas dentro da sua casa. É a hora que acaba as brigas na sua casa. É a hora que acaba os problemas da sua casa. Ontem nós tivemos uma reunião, ontem, né? Uma reunião de edificação, que o negócio ficou bom, não ficou, pastor? Aí a minha esposa é intercessora, irmão. Quando eu comecei a bater nos líderes, né? Ela entrou na frente para defender. Apanhou também. Uma coisa ela é ser minha esposa. Eu trato ela como uma flor. Mas se ela quer entrar no cunho de liderança para interceder, tem que apanhar. Se você tem uma briga no meio da rua ali, tu fala, não, tu quer entrar? Tu vai entrar para apanhar também, não é? Então, não confunda, ela é minha esposa. Quando ela assume o papel de liderança para defender, ela tem que estar disposta a apanhar com outro líder. Agora, é minha flor, é ou não é minha flor? Te amo, tá? Eu sou um gentleman, irmão. Mas aí ela vai pensar 2 vezes. Quando o apóstolo estiver batendo em alguém, não vou me meter na rua, deixar bater. Amém, irmão? Quem quer interceder pelo irmão aqui, diga amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Então o que acontece? Voltando, porque eu estava pregando sobre intimidade com Deus. Porque um líder, ele precisa buscar. Porque se você tem uma vida de oração pífia, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar na carnalidade, a hora que você está brigando com a esposa, a hora que você está brigando com os filhos, você está brigando com todo mundo. Por quê? Você não está em espírito, você está na carne. Olha o que o apóstolo Paulo disse, embora nós vivamos na carne, podemos ser espirituais, ser espiritualizados. Temos as dificuldades nessa terra, temos os trâmites humanos, mas quando você tem uma vida de oração, irmão, olha o que Daniel fazia, olha o que Ezequiel fazia. Eles estavam no meio do cativeiro. Sabe o que é o cativeiro, irmão? Esse mundo aqui é um cativeiro. Você sai na rua, tem bala perdida. No teu trabalho tem gente querendo puxar o teu tapete. Tem gente querendo pegar teu marido na rua, sabia disso, irmã? Tem gente querendo pegar tua esposa. Tem gente querendo aliciar o teu filho. Tem gente querendo abusar do teu filho sexualmente. Outros querendo enfiar droga. A gente está no meio de um cativeiro, a gente só vai ser liberto, nós estamos exilados, irmão. Você tem que entender isso. A Bíblia diz que o mundo é a Babilônia. Você está entendendo? A gente só vai ser liberto verdadeiramente naquele grande dia na nação celestial. E quando a gente estiver aqui nessa terra, a gente tem que entender que do lado da nossa casa a gente tem um vizinho que ainda não é liberto. Que a gente tem um trabalho, um patrão que não é liberto. Para isso a gente tem que estar ligado no Espírito o tempo todo. Porque qualquer coisa que a tua esposa fala contigo é motivo para você quebrar um pau. Qualquer coisa que o patrão fala contigo é motivo de você quebrar um pau e ser mandado embora. Temos que estar em espírito. Por isso que Daniel orava 3 horas por dia, para botar o espírito dele para trabalhar para ele. Quando ele estava
liberado conscientemente, ele buscava o Senhor. Mas quando ele estava liberando o consciente dele para pensar, como é que ele vai fazer um cálculo lá no trabalho dele pensando em Deus? Não tem. Mas o espírito dele está trabalhando para ele. O espírito dele está em conexão. O cérebro dele está no trabalho. Mas o espírito, quem está entendendo? O espírito do homem está em conexão com Deus. Quantos querem mergulhar em águas profundas? Então dá uma salva de palmas para o Senhor. Águas que dão nos artelhos, ele disse, eu medi 1000 côvados. Sabe o que é 1000 côvados? É isso aqui, ó. É da ponta do dedo até o cotovelo. Por isso que é côvado, né, gente? Côvado, cotovelo, entendeu? E 2 côvados dá 1 metro. 1 côvado é meio metro. Então, ele andou 500 metros, 1000 côvados, ele andou 500 metros. E quando ele andou em 500 metros, ele encontrou águas que davam nos artelhos. Ou seja, o que é o artelho? Aqui, é o tornozelo, nesse ossinho do tornozelo. Sabe o que é água no artelho? Você já conheceu Deus, você está caminhando para o lugar certo, mas o teu pé está muito mais fixo no chão do que na água. É aquele tipo de pessoa que ele está ali, ele sabe que esse é o caminho, mas ele confia mais nele do que em Deus. Então o pé dele está ali, está fixo no chão. Água no martelo não te muda em nada. E ele mediu, um homem que tinha um cordel na mão, mediu mais 1000 côvados. E ele andou mais 500 metros e as águas agora estavam nos joelhos. A água no joelho te dá uma sensação de bênção. Te dá uma sensação que você está no caminho certo. Você começa a receber benefícios de ser crente, bênçãos acontecem na sua vida, mas você ainda não sabe qual é o propósito que você tem no reino. Água no joelho significa, eu estou aqui, está funcionando para mim, eu não quero mais voltar, quero ficar aqui, mas eu quero receber uma bênção, alguma coisa vai acontecer. Olha, meu marido já parou de beber, meu filho já está mais educado. Então, é isso aí, você já não confia só muito no teu braço, mas tu está vendo que o negócio está fluindo, está dando certo. E ele mediu mais 1000 côvados, que dava mais 500 metros, e dava água na cintura. Sabe o que é água na cintura? Essas águas eram águas que surgiam do altar. A visão que Ezequiel teve é a mesma visão que João teve lá em Apocalipse 4. As águas que davam na cintura são águas que já te colocam numa situação de um pouco mais de intimidade com Deus. Se você quiser se aprofundar, você se aprofunda. Se você abaixar, com água na cintura, se você se abaixar, a água cobre a tua cabeça toda. Mas você não está coberto. Água na cintura significa aquela intimidade que uma hora você tem, mas na hora que você não quiser, você não quer. Na hora que você quiser buscar intimidade, tu busca. Tu vai lá, só abaixa, tu mergulhou nas águas de Deus. Mas na hora que você quiser se colocar de pé, a intimidade não flui segundo Deus, flui segundo o teu estado de ânimo. E aliás, se você nem quiser mais buscar intimidade, águas na cintura, você dá uns passos para trás e volta. Agora, quando a água... Ele disse que mediu mais 1000 metros. E quando ele mediu mais 1000 metros, as águas já não dava mais para ele andar, porque já estava passando por cima da cabeça, só a nado. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está falando para judeus. Meu irmão, qual é o judeu que sabe nadar? É muito raro, só aqueles que viveram na Galileia. É deserto, irmão. Tem gente aqui do Rio de Janeiro que tem praia, tem lago, tem cachoeira ali que não sabe nadar. Tem gente aqui que não sabe nadar. Aí um homem que tem uma mentalidade assim, olha só como que é a mentalidade do homem que confia em si. Se você pensou dessa forma, você vai entender assim, olha, o apóstolo, meu Deus do céu, serviu para mim. Se você pensou assim, esse rio dá para nadar, nada. Ah, então se a água cobrir minha cabeça, eu estou bem, porque eu sei nadar. Mas você não pensou no teu irmão do lado que não sabe nadar. Ainda falando que as águas cobrem a cabeça, você ainda pensa, posso depender do meu braço. Águas que cobrem a cabeça significa o teu corpo, você não consegue mais colocar o pé no chão. Você percebe que a água é soberana. Irmãos, o pessoal lá de Brumadinho só percebeu o nível da soberania da água quando quebrou a correnteza.
Só para pensar no nível da soberania da água quando isso acontece. No dia que eu tive no Monte lá no Alto da Boa Vista com a apóstola, foi algo muito interessante, porque tinha um guia brasileiro conversando com um camarada inglês, e eu estava ouvindo tudo, porque eu ouço inglês, e eu estava ouvindo a conversa toda, encostei até perto, e fiquei vendo as explicações. Sabe o que ele estava falando para o cara? Ele apontou para uma pedra que tem logo depois da Alta Boa Vista, uma pedra, aquelas montanhas bem lisa, careca. Ele disse assim, uma das coisas que ele disse, essa pedra ali, ela era marítima, olha a cor dela, é basalto, aquela pedra ali era do fundo do mar. E ele disse outra coisa, há 2 milhões de anos, houve um terremoto, uma ruptura, e a Natália viu que eu dei um passo para o lado da cabeça, eu fiquei do lado dele se ouvindo. E ele dizendo, houve uma ruptura, e essa ruptura dividiu os continentes, porque a Terra era uma só, e afastou a África da América do Sul. Eu estou querendo interromper, mas eu falei assim, que falta de educação, né? Eu fiquei ali agoniado para falar o que era, irmão. E ele explicando para os gringos. Aí ele falou outra coisa, que eles, ali em cima no Alto da Boa Vista, dava para encontrar concha do fundo do mar, lá em cima. Ele disse, aqui em cima, no pico da montanha, se você procurar, tu encontra a concha do fundo do mar. Essas pedras eram marítimas. E quando abriu o continente, as águas desceram. É lógico, as terras se espalharam e as águas diminuíram. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, gente, o que eu sei é que isso tudo aconteceu depois do dilúvio. Isso prova o poder e a soberania de Deus. As águas do dilúvio cobriram, a Bíblia diz que cobriram o mais alto monte da terra. As águas do mar, Deus abriu tanto as janelas do céu, como as comportas das águas da terra. Saiu água do fundo da terra, encontrando com as águas que saíam do céu. Então a água do mar se misturou com a água que estava em toda a terra. É claro que vai aparecer nos altos montes, e até mesmo no deserto, apareceram conchas do fundo do mar. Isso prova que a Bíblia é verdade. Aí quando acabou de falar lá, eu chamei o guia, eu falei para o guia, desculpa, eu estava prestando atenção na conversa que você estava explicando para o gringo. O senhor disse que isso tudo aqui aconteceu por causa disso. Aí ele E qual local aqui que tem concha? Eu falei assim, subir mais aqui à frente, já estou em contra a concha. Quantos acreditam na palavra de Deus? Isso só prova a veracidade da palavra de Deus. Se você for lá isso eu não sabia. Se você for lá no Monte da Boa Vista, lá no alto, tu vai encontrar ostras do fundo do mar, provando o dilúvio. O Grand Canyon, não é isso? O Grand Canyon foi forjado por dilúvio. E ninguém explica como que as águas alcançaram aquilo ali. Até hoje ninguém explica o Grand Canyon nos Estados Unidos. São águas, isso é o poder da água. Agora imagina uma água que flui do trono de Deus. Agora imagina uma água que flui não só abaixo do altar para o oriente, águas vivas. A Lucinha não sabia a mensagem que eu ia pregar hoje, e ela, na oração, ela falou assim, Senhor, derrama tuas águas vivas nesse lugar. Águas vivas. Então quando você está debaixo de uma água que é mais forte do que você, que só dá para atravessar a nado, você tem que se entregar à vontade dessa água. Ela tem que te conduzir. É isso que Ezequiel estava querendo dizer. Chegou uma hora que as águas se tornaram tão profundas que eu fiquei dominado por elas. Eu não tive mais como lutar. Eu não tive mais... Quando estava no tornozelo, eu tinha o domínio da situação. E quando estava no joelho, eu tive o domínio da situação. E quando estava na cintura, eu experimentava o mover de Deus, mas até me aprofundava. Mas na hora que eu quisesse, se tivesse um problema, alguma coisa, estivesse passando uma luta, eu também não orava. Mas quando as águas, irmãos, o teu pé não bate mais no fundo, que você está dominado pelas águas, você já não tem mais vontade própria, você está dominado por Deus. Você entregou a sua vida completamente para Ele. Quem está entendendo? Então quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Você está. Essa é a diferença
de quem está dominado pela glória de Deus. Agora, vamos voltar rapidamente. Ezequiel capítulo 1. Quem achou? Que diz assim, capítulo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e brilhavam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, 4 lados, assim todos tinham os seus rostos e suas asas, e uniam-se as suas asas uma à outra, não viravam quando andavam, e cada um andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Do lado direito, todos 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. E assim eram os seus rostos, assim as suas asas eram estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma da outra, e 2 cobriam o corpo deles, e cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Diga, cada um andava diante de si, de acordo como o Espírito queria, e não se viravam quando andavam. E quando a semelhança dos seres viventes, seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como uma aparência de lâmpadas, e fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes iam e vinham, à semelhança de um clarão, de um relâmpago. Primeiramente, a visão que ele teve, que Ezequiel teve, ele disse que viu uma visão, um fogo, uma roda, uma rondana, que girava dentro de uma outra rondana. E essa rondana de fora, ela tinha a cor de âmbar. O que é âmbar? Âmbar, ela é uma resina, não é uma pedra não, pastor. Ela parece uma pedra, mas ela é uma resina. Há uma diferença de pedra para resina. Alguns místicos fazem até mineroterapia em negócio de cosmético e bota pedra de âmbar nas costas das pessoas. Não sei se vocês já viram essas pessoas que usam um cordãozinho com as pedrinhas, que ela parece ser furta-cor, mas ela é amarela, cor de fogo, cor de mel. É igual uma bolinha de mel que você consegue olhar por trás dela. Quem já viu uma pedrinha assim, uma resininha assim? Isso aí é âmbar. E algumas pessoas acreditam que pessoas que usam esse cordão traz tranquilidade, porque âmbar tem alguns nutrientes da terra que traz tranquilidade, eles acreditam nisso. E até os cientistas dizem que tem alguns minerais ali que são energizados mesmo, de fato. Nós não acreditamos nisso, mas como uma terapia natural, né, não colocando nada espiritual no meio, mas tem pessoas que usam. E tem uns que usam as pedrinhas bem pequenininhas, tu já viu o cordãozinho bem pequenininho com as pedrinhas de âmbar bem pequenininho, que parece até negócio de centro de macumba, mas não é, que ela é pedra de âmbar, Agora olha só, lá atrás, há 2000 anos atrás, 2000 não, 538 anos eles saíram da Babilônia. Então eu acredito que mais 2000 anos, 2600 anos atrás, Ezequiel tem uma visão e ele descreve que dentro daquele fogo tinha uma cor parecida com a cor de âmbar, ou seja, de tranquilidade. Ele disse, essa visão, ele está querendo passar essa mensagem. Quem está entendendo? É esse entendimento, essa visão de tranquilidade. Não era uma visão que me assustava, era isso que ele estava querendo dizer. A Bíblia era toda codificada, você tem que entender. Somente os livros que apontam para
para o Apocalipse, que aponta para o final do mundo. Tem muito código, você tem que conhecer a questão idiomática. Então ele está dizendo, não foi uma visão que me atormentou, mas foi uma visão que me trouxe tranquilidade. Porque tinha, além dessa visão, tinha algo mais que Deus queria mostrar para ele. Deus não queria apavorar Ezequiel. Ele queria trazer uma revelação. Você vai ver que em alguns casos, a pessoa cai e ela não suporta a presença de Deus. Em outros casos, ele fica atemorizado, não consegue levantar a cabeça. Mas em algumas visões que os homens na Bíblia vê, que parece que eles não estão vendo nada, eles não estão sentindo nada, eles só contemplam a visão. Porque Deus quer que a pessoa esteja com a sua mente livre de temor para ele absorver a revelação daquilo que Deus quer mostrar. Ontem eu estava orando no meu quarto, eu senti a presença muito grande no meu quarto, muito grande a presença de Deus. E quando eu acabei de orar, eu deitei, eu apaguei, irmãos, no sono. Só que foi a hora que eu apaguei, eu tive uma visão, aquilo ali para mim foi uma visão, não foi um sonho. Porque eu olhei no relógio e não tinha deitado nem 10 minutos. Eu estava nesse lado aqui do altar, estava tocando louvor e eu comecei a orar e daqui a pouco tinha algumas pessoas aqui, eu olhei para o rosto de vocês, alguns de vocês até lembram um pouco o rosto, e quando eu olhei, Deus começou a falar comigo no meio do louvor, Ele começou a falar, só que a voz dele era tão forte que eu não suportei, minha perna endureceu e eu caí igual uma tábua em cima do altar. Eu acordei, irmão, com meu corpo todo tremendo. A presença, a voz de Deus. Quem já teve alguma visão, algum sonho de ouvir a voz de Deus, sua carne se tremer todinha? A minha carne ficou assim depois que eu acordei. E eu fiquei, quem disse que eu consegui dormir mais, eu continuei orando. Eu até mandei uma mensagem para minha esposa, ela estava acho que na autoescola, eu mandei mensagem para ela, eu falei assim, amor, ora por mim que Deus quer falar alguma coisa comigo. Ele quer me revelar alguma coisa, intensifica para mim a oração, que Ele quer me revelar algo. Irmãos, quando você tem uma visão, quando você busca intimidade com Deus, Deus quer te levar a revelações. Sem visão o homem perece. A Bíblia diz, sem visão o povo perece. Nós temos que andar na palavra, amém? A palavra purifica, liberta e cura e transforma. Mas temos que buscar níveis de intimidade com Deus, de modo que os rios sejam mais largos e mais profundos do que a nossa vontade de querer desistir de buscar. E nos entregar às águas dele, nos render à vontade dele. Temos que ser crente nesse nível, de não voltar atrás. Irmão, quem está atravessando o rio a nado, não olha para um defeito do irmão, não olha para a dificuldade que tem na igreja, não olha para um problema. Quem está atravessando o rio a nado, só se concentra na água. Agora fica ali na beira da praia com a água até o joelho e você vai ver tudo. Vai ver até o que não deve, ou não é? Agora vai lá para o fundo, ver se você não vai ficar concentrado na onda que vem, ou na água que está ao seu redor. É Deus, Ele quer isso, Ele quer que nós sejamos somente dEle, não dos problemas. Ele não quer que eu seja metade dEle e metade dos meus problemas. Que Ele não quer que eu passe mais tempo pensando nos meus problemas do que pensando nele. Os meus problemas Ele vai resolver por mim, ou Ele vai me dar capacitação a vencer meus problemas. Eu ficar pensando nas minhas lutas não vai tornar ela menor. Tem um ditado que... Na verdade, não sei se é um ditado, se eu criei isso, eu já falei isso umas 3 vezes na sala de edificação. Tá bom, pode colocar lá, que eu acho que foi eu que inventei mesmo. Ficar olhando para o sapo não vai tornar ele mais bonito, não. Se tiver que engolir, engole logo. Você está entendendo? Você está com um problema, irmão. Tem que engolir um sapo, tem que enfrentar uma dificuldade, tu vai ficar olhando para o sapo assim, isso vai te encorajar a engolir ele? Se tiver que engolir, tu não fica olhando para ele não, engole logo. A mesma coisa é a dificuldade. Está passando uma luta, está passando uma dificuldade? Encara ela logo, mergulha em Deus, busca no Senhor. Ficar pensando na dificuldade só vai fazer ela se agigantar na sua mente. E aí, a tua dificuldade se torna o teu Deus, que é muito mais soberano do que o Deus que pode resolver a dificuldade. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga, o meu Deus é muito maior do que a tua luta, do que a tua dificuldade. Pode dar outra salva de palmas para o Senhor. Por isso que o Senhor falou, para nós andarmos na vontade dEle e mergulhar nas águas dEle. Para quê? Porque mergulhando nele estamos seguros, irmão. Quem já deu aquele mergulho dentro d'água? Sabe o que é o gostoso de tomar banho de piscina? Quando a gente mergulha a cabeça dentro d'água, não é o corpo e solta o corpo. Pena que a gente não respira debaixo d'água, que a gente não é Aquaman. Fala a verdade.
Quando tu mergulha dentro d'água assim, que tu solta assim, aí tu fica ali aproveitando o corpo todo, não dá uma sensação de paz? Essa é a verdade. Deus, Ele quer nos fazer mergulhar nas águas dEle, porque dentro d'água, irmão, tu só ouve a voz que está falando aqui dentro da tua mente, nem a voz que vem de fora não entra na sua mente, só aquilo que é espiritual, só aquilo que está no abstrato que entra em você. Deus, quando Ele diz, começa a buscar em oração, começa a mergulhar nos meus rios, é sinal de proteção, porque confiar no Senhor é sinal de proteção. Pode dar outra salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus. Agora olha só que tremendo. Essa mesma visão que Ezequiel teve, é a mesma visão que João teve. Só que João em Apocalipse, ele teve uma visão mais completa. Deus mostrou algo muito mais dissecado para ele. Fala muito mais dos seres viventes. Os seres viventes que eles viram tinham a mesma cara de leão, cara de águia, cara de touro, de boi e cara de homem. O mesmo ser vivente. As asas deles eram cheias de olhos na dobra. As rondanas, eram cheias de olhos nas dobras, nas curvaturas. O que é cheio de olho? O que representa algo cheio de olho? Representa Deus que é onipresente. Olha para o teu irmão e diga, Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que os seres viventes estavam onde? Diante da presença de Deus. O que eram aquelas rodas, aquelas rondanas? Irmãos, entenda o seguinte, é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite, que Deus vai falar poderosamente com vocês. Amém? Quantos creem? Deus vai abrir olhos espirituais nessa noite. Deus vai abrir ouvidos espirituais nessa noite. Deus vai te mover, vai mover a sua vida segundo a vontade dEle. Amém? Você vai ser movido pela voz de Deus, não pela voz do diabo mais. Você vai ser movido pela voz do eterno Deus. Os seres viventes, eles tinham 4 rostos. Ele tinha um rosto como de homem, ele tinha como de boi, ele tinha como águia, e ele tinha um rosto como de boi, homem, águia e leão. E ele não andava para trás. Aonde ele ia, ele andava para frente. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga, o crente nasceu para andar para frente. Não importa para onde ele vai. Outra salva de palmas para o Senhor. Não há ninguém que está diante do trono de Deus que anda para trás. Aqueles seres viventes estavam diante do trono de Deus. Como é que o senhor sabe, apóstolo? Porque o próprio João fala esse Apocalipse, que aquelas rondanas eram o trono de Deus. Irmãos, entenda o seguinte, o que é uma rondana? É algo que gira, é uma roda, amém? Todos os reis, eles tinham 2 tronos. O trono que ficava fixo no castelo, no seu reino, e ele tinha um trono que ele tinha rodas, porque quando ele ia visitar o reino, pegavam o trono dele e colocavam dentro da carruagem. O rei não podia sentar em cadeira comum, principalmente para viajar, então ele tinha 2 tronos. Os reis tinham um trono com rodas e um trono fixo. E o trono com rodas, ele ia visitar os lugares mais extremos, extremos e ermos do reino dele. Aonde ele fosse visitar, colocava o trono dele móvel e ele sentava no trono móvel. Quem está entendendo? Essas são as rondanas. Por que isso, apóstolo? Porque nós fomos chamados para estar o tempo todo na presença de Deus. Só que nem sempre estamos na presença dele. Quando estamos abatidos, como estamos desesperados, nós temos tendência de largar ele de lado, de abandonar ele, não no sentido de pecar, mas no sentido de não estou com vontade de orar, não estou com vontade de buscar, não estou desanimado. Então, olha que tremendo, quando eu estou animado na presença do Senhor, quando eu estou buscando o Senhor em oração, eu entro no trono, diante do trono dele. Mas quando eu estou para baixo, essa é a importância de ter alguém orando por você, ter um pai crente orando por você, ter um líder de célula, ter um líder de 12 orando por você. Por quê? Intercessão. Quando você está para baixo, você não está bem, você não está legal, a gente ora e diz, Senhor, vai lá, Senhor, visita o teu filho, levanta ele. Aí Deus pega o trono móvel dele. Quem está entendendo? Quando você está bem,
Você está muito bem, você entra, rasga o céu com a tua oração e entra diante do trono dele. Quando tu não está mal, Deus senta no trono dele e vem até você para te resgatar. Uma salva de palmas para o Senhor. Porque é Deus que nos acessa, irmão. Deus, ele vem na nossa casa, Deus entra no nosso lar. O fato de ele estar dentro da nossa casa com pessoas humildes, às vezes não tem nem arroz e feijão para comer direito, tu está ali na cozinha preparando a comida ali, cascando alho, ou sei, aquele alho amassado, meio queimado, que já está lá, o resto está no fundo do pote, tu fala, meu Deus, vai ter que dar um jeito, e aí tu vai lá, tu está amassando, e ele está assim do teu lado. Quando tu comer essa comidinha, eu estou dentro de tu, eu vou sentir o sabor junto contigo. Está comendo arroz e feijão puro, mas ele está ali na cozinha contigo, te vendo preparar a comida. É um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas Ele é capaz de pegar e montar no trono móvel dEle e te fazer visita dentro do teu quarto no dia mais difícil da tua vida. Aleluia! Um Deus que a grandeza dEle não está no seu poder, nunca esteve. Porque se Deus se gloriar do seu poder, Ele é um Deus vaidoso. Ele é um Deus tirano. Porque, meu irmão, me desculpe, a grandeza dele não está no poder dele, a grandeza do nosso Deus está na humildade dele. Porque é um Deus todo-poderoso que poderia nos matar agora, nos destruir agora, ele prefere vir até nós, nos acessar, nos convencer, nos purificar e nos salvar. Se um patrão não tem paciência, quando o patrão ele é revestido de um poder e autoridade, não tem paciência com o empregado, ele manda embora o que quer, não aguento mais esse cara na minha frente, vai embora, toma, passa no departamento pessoal, e é só um humano, investido ou revestido de uma autoridade ou de poder, ele faz isso. Imagina um Deus que é perfeito, ele poderia muito mais não tolerar nenhum erro de ninguém, porque ele é perfeito, e ninguém poderia criticá-lo se ele dissesse, morre, pronto, acabou, pronto. Ninguém poderia criticar. Quem vai criticar o Deus que é o Criador dos céus e da terra? Mas mesmo ele tendo todo esse poder, ele entra num barraco de malafita, um barraco de madeira, com uma mulher com 2 neném deitado ali, pelado, que não tem nenhuma uma cauda para usar. Aquela pessoa chega ali dentro do barraco, não tem nem comida, o resto de comida é folha de goiabeira socada a salada dela, e ela olha e diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem dias melhores para mim. E ela invoca o nome do Senhor e o Senhor se faz presente ali. E tem gente morando no palácio, numa casa linda, e não tem a presença de Deus. Quem pode dar outra salva de palmas para o Senhor? Agora olha só que tremendo. Quem lembra de Deus? O que aconteceu? O que Elias fazia? Elias buscava o Senhor, orava, sobre a minha palavra não vai chover. O cara tinha tanta autoridade do nome de Deus, que ele não falava nem o nome de Deus. Ele falava, sobre a minha palavra não vai chover. Tu pode dizer, ele não disse, no nome do Senhor não vai chover. Ele disse, sobre a minha palavra não vai subir. A autoridade profética. Ele nem citou o nome de Deus. 3 anos e meio sem chover. O homem andava tanto com Deus, ele dizia, cai fogo do céu. Caía fogo do céu. 50 homens vindo, vem mais 50, cai fogo sobre ele. Um homem com autoridade de dizer a hora que deveria cair fogo do céu ou não. Chegou o momento que esse homem ficou tão mal espiritualmente, mas tão mal espiritualmente que ele entrou dentro de uma caverna. E aí Deus foi até a caverna resgatar ele. Ele montou no seu trono móvel. A Bíblia diz que veio um terremoto sobre Isaías, ele estava na caverna. Deus disse, Elias, o que tu veio fazer aqui? Deus falou para ele, o que tu veio fazer aqui? E aí houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Quem já leu essa passagem? A Bíblia diz, houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve fogo, mas Deus não estava no fogo. Houve tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Aí a Bíblia diz que houve uma brisa suave, e Deus estava na brisa suave. Quando a pessoa está passando a conturbação na mente, um terremoto, existem lutas que nós passamos, terremotos, lutas, tempestades, que Deus não está nisso. São coisas provocadas pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Mas mesmo assim, quando nós erramos por nós mesmos,
Ele monta no trono móvel dele e vem nos acessar e diz: o que tu veio fazer aqui? Eu tenho um propósito contigo. Só que Elias continuou, irmão, naquela depressão e não conseguia vencer aquela luta. Aí sabe o que Deus faz? Elias, sai dessa caverna e unge Eliseu no teu lugar. Ungiu um homem para substituir ele, aí transferiu a unção. Então não serve para mais nada, é cavalo agora. Então Deus usa o homem, usa, agora não serve para mais nada? Não, olha para o teu irmão e diga: não. Mesmo que Deus te use, mesmo que Ele te ame, Ele te ama não pelo que tu faz, mas pelo que tu é filho. Mas porque tu é filho. Outra salva de palmas, Senhor. A Bíblia diz